Bem-vindos, queridos irmãos, novamente ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. E conforme combinamos, neste vídeo, vamos fazer uma breve preparação e análise do estudo bíblico de congregação, que nesta semana vamos iniciar o capítulo 13 do livro de Testemunho Cabal sobre o Reino de Deus, especificamente os parágrafos 1 a 5, com a introdução da seção 5 e o quadro na página 103. Então, o tema do capítulo 13 é Depois de muita discórdia. E aqui temos uma introdução da seção 5, que tem como base Atos capítulo 15, versículos 1 a 35, com o tema Os apóstolos e os anciãos se reuniram. Com base em Atos 15, 6, aqui vem fazendo um resumo dizendo assim: uma intensa controvérsia passou a ameaçar a paz e a união das congregações, a quem as congregações recorreram em busca de instruções e orientações para resolver a questão. Nesta sessão, entenderemos melhor o modo como a congregação do primeiro século estava organizada, o que serve de modelo para o povo de Deus hoje. Muito bem, agora debaixo do tema do capítulo 13, depois de muita discórdia, nós vamos observar como a questão da circuncisão incomodou alguns irmãos naquela época e como isso foi levado ao corpo governante. Para esse estudo, temos como base Atos 15, 1 a 12. Vamos fazer a pergunta dos parágrafos 1 a 3. Temos duas perguntas. A pergunta A: que acontecimentos levaram a desentendimentos que ameaçavam dividir a antiga congregação cristã? Resposta: foi a questão da circuncisão. Visto que muitos gentios estavam se achegando à congregação nessa cidade, em vez de trazer alegria a todos, essa situação faz com que a já existente controvérsia sobre a circuncisão fique ainda mais evidente. Parágrafos 1 a 3, a pergunta B: como podemos nos beneficiar de estudar esse relato no livro de Atos? Resposta: à medida que considerarmos esse relato no livro de Atos, aprenderemos muitas lições valiosas. Isso poderá nos ajudar a agir com sabedoria caso surjam assuntos com o potencial de causar divisão em nossos dias. Muito bem, agora vejam o primeiro subtítulo do estudo: a menos que vocês sejam circuncidados, com base em Atos capítulo 15, versículo 1. Pergunta do parágrafo 4. Que afirmações erradas certos cristãos estavam fazendo e que pergunta isso levanta? O discípulo Lucas escreveu: alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e começaram a ensinar os irmãos: a menos que vocês sejam circuncidados, segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Isso levanta a seguinte pergunta: mas por que os cristãos judeus ainda estavam promovendo a circuncisão uns 13 anos depois de Deus, por meio do apóstolo Pedro, ter acolhido os gentios incircuncisos na congregação cristã? Parágrafos 5 e 6, duas perguntas. A pergunta A: o que talvez tenha motivado alguns cristãos judeus a querer permanecer apegados à circuncisão? Pode ter havido vários motivos. Primeiro, a circuncisão masculina foi instituída pelo próprio Jeová e era sinal de uma relação especial com ele. Sob a lei mosaica, até mesmo os estrangeiros tinham de ser circuncidados antes de poder ter certos privilégios, como o de participar da Páscoa. De fato, na mente dos judeus, um homem incircunciso era impuro, desprezível. Parágrafos 5 e 6, a pergunta B: o pacto da circuncisão era parte do pacto abraâmico? Explique. E também temos uma nota para analisarmos. Lembrando, irmãos, que esta nota está num símbolo de jogo da velha, tanto no livro como também no dispositivo eletrônico. A diferença é que no livro você vai ter que ir até lá embaixo para fazer a leitura dessa nota. Já nos dispositivos eletrônicos é só os irmãos clicarem que já vai aparecer do lado direito. E esta nota já tem a própria resposta desta pergunta B. O pacto da circuncisão não era parte do pacto abraâmico, que vigora até hoje. O pacto abraâmico entrou em vigor em 1943, antes da Era Comum, quando Abraão, então Abrão, atravessou o rio Eufrates a caminho de Canaã. Ele tinha 75 anos naquela ocasião. Já o pacto da circuncisão foi feito mais tarde, em 1919, antes da Era Comum, quando Abraão tinha 99 anos. Continuando, parágrafo 7. Que verdades os homens da Judéia não haviam compreendido?
Os homens da Judéia não tinham compreendido a verdade que Paulo, sob inspiração, escreveu mais tarde sobre a circuncisão. Ele disse que o judeu é quem é no íntimo, e a circuncisão é do coração, por espírito, e não por um código escrito. Ou seja, essas verdades afirmavam que Jeová não havia cancelado a lei da circuncisão. E neste quadro, irmãos, a doutrina dos judaizantes vem mostrando um pouco de como que eles agiam naquela época. Aí no final do parágrafo 1 do quadro, até diz que o apóstolo Paulo chamou de falsos irmãos, que queriam distorcer as boas novas a respeito do Cristo. Eles estavam causando divisão naquela época. Eles insistiam que a pessoa só podia ser considerada justa se seguisse a lei mosaica. E aqui no finalzinho vem mostrando até aquela situação que Pedro teve que ser corrigido pelo apóstolo Paulo, porque ele estava se associando livremente com os gentios, mas depois, por causa dessa influência dos judaizantes, ele acabou se afastando dos gentios, indo contra os mesmos princípios que ele havia defendido anteriormente. Então, vem mostrando um pouco da situação delicada que essa doutrina causou nas congregações naquela época. Queridos irmãos, então esta foi a preparação do estudo bíblico de congregação desta semana, 22 a 28 de julho. Realmente é um assunto muito interessante e importante para cada um de nós. Esperamos que essas respostas práticas possam ser de ajuda na sua preparação e que você, junto com a sua família, consiga também dar bons comentários neste estudo. Se inscreva no nosso canal, deixe um gostei, um comentário, compartilhe nossos vídeos e torne-se membro do canal. Esta opção, além de ajudar o canal a crescer, tem feito com que esse vídeo chegue a mais irmãos. Um grande abraço com as bênçãos de Jeová e um até mais aos próximos vídeos.